Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje uma edição especial. Temos dois convidados. Um dos nossos convidados é o Dr. Neves Amorim, desembargador e membro do Conselho Nacional de Justiça. E o nosso outro convidado é o advogado Éder Xavier, de São Caetano do Sul, que também é vereador. O polêmico advogado. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Obrigado por participar. Boa noite, doutor Éder. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação estar no teu programa, querido doutor Daniel Pastorim. Obrigado, doutor. Vamos falar um pouquinho, já que o doutor foi membro do Conselho Nacional de Justiça, vamos falar um pouquinho do Conselho. Doutor, explica pra gente como é que funciona o Conselho. O Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado em 2004 pela Emenda 45, implantado em 2005. Ele é composto de 15 membros, certo, sendo o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal, e a composição tem um ministro do STJ, que é o Corregedor Nacional, um ministro do TST, um desembargador estadual, que no caso fui eu, de 2011 a 2013, um desembargador federal, um desembargador do trabalho, um juiz de direito, um juiz federal e um juiz do trabalho, 2 membros do Ministério Público, 2 membros da Ordem dos Advogados e 2 membros da sociedade civil, um indicado pela Câmara Federal e outro pelo Senado Federal. Interessante. Doutor, a gente vai falar um pouquinho a função do CNJ e eu também gostaria de saber do doutor Éder, dentro da função, se a atuação do CNJ está sendo de uma forma correta. Porque a gente vê também algumas questões, algumas pessoas dizem, olha, existe um resquício político no CNJ, ou não existe, é uma atuação muito firme, muito legalista, ou de uma forma geral que é regularizar ou regulamentar algumas questões junto ao Poder Judiciário. Então eu queria saber, doutor, a função em si, e depois eu queria saber, doutor Éder, o que ele acha politicamente essa questão do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem como função constitucional cuidar do judiciário na sua função administrativa, no controle administrativo, no controle financeiro, e também cuidar daquela parte disciplinar de magistrados, de serventuários da justiça e de cartórios extrajudiciais. E ele vem desempenhando, a meu ver, muito bem esse papel. O CNJ foi um marco na justiça. Sim. Quando a justiça se divide hoje entre antes do CNJ e depois do CNJ. Verdade. Por quê? Porque antes do CNJ nós tínhamos tribunais totalmente independentes e individuais. Cada um cuidava de si e nós não tínhamos no Brasil uma política pública de justiça. Depois do CNJ, não. Depois do CNJ, nós passamos a ter políticas públicas importantíssimas dentro do Poder Judiciário e aquela comunicação entre as diversas unidades judiciárias no Brasil. Nós temos 91 tribunais no Brasil, é isso. Excluindo o Supremo, seriam 90 tribunais subordinados ao Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho tem essa função de harmonizar e regulamentar todos esses tribunais, fazendo com que eles ajam sempre da mesma forma. Daí a necessidade de uma política pública de norte a sul do país para o Poder Judiciário. Evidentemente, há que se respeitar algumas nuances estaduais ou federais de cada região do Brasil que requer uma observação especial. Diferenciada, né? Doutor Éder, o senhor como um combativo advogado e combateu muita questão da corrupção também. A gente vê o CNJ atuando nessa questão de fiscalizar a atuação dos magistrados. Perfeito. Como é que o senhor encara essa atuação do CNJ como um todo? A pergunta que o doutor Daniel Pastorim me fez é o aspecto político. Sim. Nós estamos num país que está entre as primeiras economias mundial e ainda é tido como um país emergente, né? Mas existe um detalhe importante. O Brasil não chama só Brasil. República Federativa do Brasil. Esse é o nome do Brasil. Então, a República é res pública, a coisa pública, como o doutor sabe, como quem está aqui, o internauta sabe. Então, res pública, a coisa pública. Como administrar a coisa pública? Qualquer organismo, qualquer agrupamento de pessoas e de mentes afins, no caso,
que estamos tratando, do direito, fundada na Constituição, busca o bem comum. Na busca do bem comum surgem ideias entre luminares e nasce aquilo que é política. Então, se o nome Brasil, República Federativa, e não é só Brasil, é coisa do povo, de uma federação, na busca do bem comum também temos que entender que luminares unidos nasce aquilo que é política, porque a palavra política também não é política partidária, é política de fazer o bem. E as mentes, vamos dizer, debatem entre si. E evidentemente que em qualquer agrupamento, no meu ponto de vista, seja no CNJ, seja até nas agremiações partidárias, seja numa empresa, sempre na sociedade, haverá política. Entre nós, até a política da boa vizinhança. Então, o importante é que haja a política também no CNJ, mas política no sentido de discutir ideias para materializar o ideário, como disse bem o doutor Amorim, o ideário da criação do Conselho Nacional de Justiça. E a justiça no Brasil, certamente, como advogado, entendo que é antes do CNJ e depois do CNJ. Até porque a gente fala em política, o CNJ ele, muitas vezes não tem que observar puramente a lei. Observa puramente a lei, mas também adaptando aos acontecimentos sociais. Porque senão, se a gente parar para pensar, vai ficar uma coisa muito atrasada, os códigos, muitas vezes, a legislação não atualizou, não avançou ao tempo. E até nesse sentido, eu pergunto para o doutor, em relação ao chamado ativismo judicial. Muitas decisões vêm no sentido de criar conceitos novos, e isso muitos doutrinadores entendem como um ativismo judicial. Eu não sei se o senhor acha que isso é bom ou se é ruim, se é uma forma de você evoluir os entendimentos judiciais, evoluir na atuação do próprio judiciário e da lei também. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, a sociedade, ela evolui dia a dia. Conceitos novos surgem, modos de vida se transformam, portanto, às vezes para melhor, às vezes para pior. E muitas vezes nós sabemos que a lei ela só vem depois da existência do fato ou do ato social. Sim. Então, às vezes, nós não temos uma lei imediatamente feita para poder suprir aquela lacuna daquele fato ou ato novo. Então, os casos chegam ao judiciário, não pode ficar sem solução. Então, o judiciário tem que criar, ele tem que dar uma solução, ainda que criativa, para aquele caso para o qual foi procurado e tem que dar uma solução. Então, o ativismo judicial ele vai existir sempre, não há como fugir a isso. Evidentemente que às vezes o ativismo vai muito além, ele acaba criando normas que vão ser constrangedoras lá na frente, às vezes, né? Até a súmula vinculante, né, doutor? A súmula vinculante seria uma forma de ativismo judicial? Não acho que a súmula vinculante ela não é um ativismo judicial, até porque ela tem uma previsão constitucional. Certo. Mas a súmula vinculante, eu a vejo como um mecanismo extremamente importante para evitar a repetição de ações e o entulhamento do judiciário. Porque a súmula vinculante, ela sai do Poder Judiciário e envereda pelo Poder Executivo. Sim. Ou seja, ela vai determinar lá ao ente público e que não faça o que faça alguma coisa, sob pena de sofrer alguma sanção. Então isso evita com que milhares de ações, às vezes, sejam propostas. Então isso veio justamente para evitar que o judiciário se sobrecarregasse com processos que já haviam sido apreciados na mesma natureza. Tá. Então, a súmula vinculante eu acho que foi um mecanismo muito importante e muito bem-vindo. Interessante. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Éder nesse sentido do ativismo judicial, mas depois eu volto para o senhor porque é uma questão um pouco polêmica. E é bem a linha de atuação do Dr. Éder. Doutor, existem situações onde o juiz, diante de circunstâncias, podem entender para cá ou para lá. Muitas vezes, a gente sabe que corrupção existe em todos os segmentos, inclusive no Poder Judiciário. Essa questão, e o CNJ está justamente para punir esse tipo de coisa. Esse tipo de ativismo judicial não pode fomentar uma corrupção judicial? Olha, as possibilidades que existem, como dissemos, fazendo aqui uma síntese do que nós conversamos até agora. Então é necessária a política esteja instalada, a política no sentido das mentes desenvolver entre si, várias mentes,
ideários, ideias para materializar de forma concreta o bem comum. Por exemplo, o aspecto da democracia. Nunca nós viveremos num estágio ou num estado completo da democracia. Nós sempre iremos buscar que a fraternidade, que a comunhão, também através do espírito da lei, se instale entre os homens. Então, a democracia plena será sempre, enquanto a mente estiver se desenvolvendo, será sempre algo a conquistar, a democracia plena. Então, havendo esta luta de ideias e de mentes em todos os setores, interessante que haja até o sofrimento. Vamos imaginar o ativismo. Olha, um grupo de julgadores, de juízes, de desembargadores, de membros do Conselho Nacional de Justiça entenderam por aquela circunstância momentânea que deveria tomar esta ou aquela posição, que num primeiro instante pode ser julgado como um certo ativismo. Mas bem disse o doutor aqui, que às vezes a sociedade paga um preço por uma decisão, mas o sofrimento daquele preço que está sendo pago, porque pode ter havido um certo ativismo, aquilo será corrigido pelo povo, porque tudo é em benefício do povo, lato sensu, a expressão povo. Enquanto nós tivermos no Brasil multidão, 2/3, segundo o sociólogo bastante proeminente, 2/3 da população é uma multidão, é um agrupamento de pessoas que segue ideias, gritos, e 1/3 é um povo que tem consciência do seu posicionamento. Então, ainda que haja o ativismo, o povo, pelo sofrimento, conserta, pressiona. Agora, precisa a participação do povo e não da multidão que não sabe bem o que está fazendo. Entendi. Doutor, o que o senhor pensa disso? A questão da corrupção no judiciário. Essa atuação do CNJ é muito pontual e muito importante para a sociedade, sim. Porque por mais que a gente entenda, o magistrado é um ser humano. E a gente tem que entender que seres humanos também erram. E o CNJ está aí para punir. E vem fazendo um brilhante trabalho. Esse ativismo pode fomentar a corrupção dentro do Poder Judiciário? Olha, nós temos que nos basear numa estatística. E essa estatística demonstra que o percentual de corrupção no Poder Judiciário de juízes é muito pequeno. Nós temos um universo de 17 mil juízes no país. Nós temos 100 processos, 120 processos contra magistrados no CNJ. Isso é menos de 1% da magistratura. Então, evidentemente, que a repercussão de um ato de um magistrado, ele é muito grande, porque a sociedade se revolta com isso. Sim. Então, na mesma forma que nós vemos um judiciário hoje, com o CNJ, com as corregedorias locais participando da fiscalização dos magistrados, quando o magistrado comete um ato de improbidade, de corrupção, por exemplo, o estrago que ele faz para a imagem do Poder Judiciário e tudo aquilo que se revela em relação àquele caso, fica muito difícil de você tentar reverter esse caso, né? E aí a punição é inevitável, a gente tem que punir, em todas as carreiras existem bons e maus elementos, graças a Deus muito mais bons do que maus, em todas elas, né? Então nós temos ótimos advogados e um pequeno percentual de maus advogados, um grande número de bons juízes, poucos maus, grandes promotores, poucos ruins. Então, mas essas pessoas causam estrago à imagem da instituição, porque a divulgação na mídia, tudo isso, então parece que isso se estende a um mundo de pessoas e na verdade não é. Na verdade, isso é um caso pontual em que é cuidado dessa forma, né? E isso acontece em todos os lugares, e na magistratura é muito mais delicado, porque a magistratura, o juiz é aquele que decide a vida das pessoas. A palavra final, né? Exatamente, dentro de um processo. Então, ao decidir a vida de uma pessoa, ele tem que ser uma pessoa competente, uma pessoa proba, uma pessoa calma, uma pessoa consciente, entendeu? Então, o magistrado tem que ter esse perfil, né? Eu acho que o magistrado tem que transmitir à sociedade essa tranquilidade, o conhecimento, a possibilidade de ser um conciliador num determinado momento, de dar um conselho sem decidir a causa, mas aconselhar as pessoas o que seria melhor, já que ele tem muito mais experiência do que as pessoas que estão ali litigando. E outra, as pessoas estão envolvidas, então emocionalmente elas não têm condição, muitas vezes, de entender tudo aquilo que está acontecendo. Sim. Então o magistrado, estando de fora, com a participação do advogado, por isso que as partes têm advogados,
Porque o advogado é aquele que está fora da emoção do seu cliente. Então ele consegue ver aquilo que o seu cliente não vê. E o juiz, então, consegue ver também, por quê? Porque ele já julgou centenas de casos iguais, às vezes diferentes, mas a experiência que ele acumulou o credencia a dar uma opinião e às vezes dar um conselho às pessoas. Interessante. Então, não é essa história de falar, sabe, a corrupção é estendida, na verdade não é. Não. Os números estatísticos demonstram isso. O problema é o estrago que esses poucos fazem na imagem do Poder Judiciário. É verdade. Doutora, o programa está ao vivo e tem perguntas dos internautas. Tem aqui uma pergunta da Cristina de São Caetano. Pelo visto, ela deve conhecer o doutor. Parabéns pelo programa, muito bom ver o Dr. Neves Amorim na Web TV São Caetano. Mas pergunto se é possível desvincular políticas públicas do judiciário. Eu não sei se deu para entender. Eu entendi. Cristina, um prazer responder sua pergunta. E eu sempre adorei São Caetano, vim para cá por opção própria, sempre fui muito bem tratado, muito bem recebido, como tenho sido, como está acontecendo essa noite. O judiciário, ele tem que ser feito de políticas públicas. Nós não tínhamos antes do CNJ políticas públicas de justiça. Ou seja, nós não tínhamos algo que desse direcionamento ao Poder Judiciário. Por isso, as políticas públicas criadas pelo CNJ e hoje seguidas pelos tribunais são fundamentais para o progresso, para que a justiça progrida, para que ela possa evoluir. Então, os programas, por exemplo, de conciliação, de mediação, é uma política pública. O Pai Presente é outra política pública. A Amazônia Legal é outra política pública. Então, são todas políticas públicas em que o judiciário atua para bem do cidadão. Então a política de justiça existe para que a justiça tenha um norte único, para que o povo brasileiro tenha uma justiça equânime do norte ao sul. Certo. Né? Então é essa a função da política pública e ela não pode se desvincular. Nós não tínhamos antes do CNJ e hoje nós temos. Então esses programas são fundamentais para a evolução da justiça. Importante. E doutor, a gente falou aqui, uma pergunta direcionada ao doutor Éder, a gente falou de conciliação, que se integra a questão das políticas públicas. E o doutor Éder, ele é um advogado. Hoje em dia, a gente vê que seria muito mais importante uma conciliação do que uma boa batalha. Qual que é o ponto de vista do senhor, doutor Éder? Atualmente, os advogados estão pontuando, estão seguindo mais por esse lado das conciliações ou estão tendenciosos ao litígio em si? É importante. Falamos sobre política, Constituição, o nome do Brasil. O doutor fez aqui o aspecto da corrupção e assim. Eu queria falar sobre uma coisa chamada tsunami, para poder explicar o meu ponto de vista. O tsunami não é só porque o mar levanta e joga um tanto de água e destrói vidas. As placas tectônicas, uma porção de coisas entraram e produziram aquilo que chamamos de tsunami. Então, já que nós falamos até em ativismo, podemos pensar e imaginar o seguinte. Eu não sei o número, o doutor certamente irá responder. O que se percebe pela análise que a gente tem informação do próprio sistema do Judiciário Nacional, talvez pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, é de que há milhões de processos, que há uma cultura de litigância. Então, essa cultura pode ser incentivada também pelos advogados, que às vezes, por os interesses seculares, esticam a causa, esticam os problemas, às vezes não é tão objetivo como tem em todas as profissões. Estou falando da minha, há 30 anos na advocacia. Então, as políticas públicas, a necessidade nasce desse momento que nós estamos vivendo e disso tudo que nós conversamos aqui. Então vamos imaginar que haja algum trabalho, né? Parece que tem um conselho que o doutor deve falar para minimizar, diminuir os números de conflitos, etc. Então, como eu falei do tsunami, então muitos processos, o doutor vai falar os números de milhões de processos, o custo do processo, a cultura da litigância, a vingança através da lei, a inverdade que se fala no processo. O juiz tem que ter quase uma bola de cristal, porque a inventividade e a criatividade do autor e do réu é muito grande. Então isso é um aspecto de cultura. Então, vamos imaginar que o Conselho Nacional de Justiça venha a tomar esta ou aquela decisão. Haverá um ativismo
E os advogados poderão dizer assim: não pode, olha, está agindo como se fosse o legislativo, legislando, olha um ativismo aí, para que o advogado não tenha mais o seu ganha-pão, quer dizer, pode criar uma situação. Então é uma série, como eu falei do tsunami, necessidades várias da sociedade civil de avançar. E aí toma-se uma posição, aí é fácil apontar o dedo, olha um ativismo aí. Mas será que para falar se é ativismo ou não, se é uma invasão do Conselho Nacional ou do Poder Judiciário para legislar, e sabe quantas coisas estão nessa órbita? Então, no direito eleitoral também, olha, o direito eleitoral está sendo judicializado, quantas conversas, então seria tudo isso ativismo? Não seria isto a política necessária para desenvolver e materializar o bem comum? Não é fácil responder as perguntas que o Dr. Daniel está fazendo, mas os números do processo, certamente, o Dr. Neves Amorim vai informar e vai precisar de uma solução. Claro. E doutores, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu quero voltar na questão da conciliação. Que a gente ouviu a fala de um advogado, mas agora a gente vai ouvir também a fala de um desembargador, para ele nos dizer se isso é bom, se é favorável, se desafoga o judiciário, ou se é só para desafogar o judiciário, ou realmente é favorável à sociedade, é favorável às partes. Então a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Até logo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje um programa especial. Hoje a gente recebe o desembargador Dr. Neves Amorim, desembargador e conselheiro do CNJ. E o advogado e vereador de São Caetano, Dr. Éder Xavier. Antes de retomar ao assunto, doutores, eu só queria mandar um abraço aqui para o Marlon Santos, o Ulisses Massarelli, Roberto Barbato, Fátima Cartaxo, Olga Figliola. E algumas outras pessoas também que vêm mandando perguntas para a gente. E abraço também. Obrigado, pessoal, pela participação no programa. Doutor, vamos voltar falando sobre conciliação. Qual que é o ponto de vista do Tribunal de Justiça, ou particularmente do senhor, em relação à conciliação? A gente ouviu a fala de um advogado que entende que isso é muito mais benéfico do que uma boa demanda. E qual que é o entendimento do Tribunal de Justiça? Olha, eu antes de falar do Tribunal de Justiça, eu queria retroceder um pouquinho. Claro. O Conselho Nacional de Justiça, durante o período em que eu lá estive, 2011, agosto de 2011, agosto de 2013, eu fui o responsável pela política da conciliação e da mediação. Cuidei da resolução 125 de 2010 do CNJ, que determinou que os tribunais desenvolvessem essa política pública, criando centros de solução alternativa de conflitos. Por que isso? Por que o CNJ se voltou para essa política pública e entendeu que essa política pública é fundamental para o Poder Judiciário, para o cidadão brasileiro? Porque, na verdade, o que a gente vê de importante para o Judiciário tem um reflexo direto na vida do cidadão, que procura os seus direitos na justiça. Então, num país com 92 milhões e 200 mil processos, que tem uma entrada anual de 28 milhões e 200 mil processos, que tem 17 mil juízes, 15 mil membros do Ministério Público, 6 mil defensores públicos, tem toda uma estrutura, uma política judiciária por trás disso,
não consegue mais absorver esse volume absurdo de processo. Doutor Amorim, deixa eu fazer uma intervenção, Claro, por favor. É um debate, nós temos a presença do doutor em São Caetano. Então, eu entendi bem, doutor, são 92 milhões de processos. Então, o senhor vê, nós temos quanto? É 200 milhões de habitantes, parece, no país, uma coisa por aí, mas tem crianças, né? Tem idosos. Nossa, é muito. As crianças não estão litigando, estão? Não, se nós tirarmos uma média, dá uma ação para cada brasileiro praticamente, né? Então é um número muito grande. E o que mais nos assusta também é o valor, o quanto custa um processo para o Estado. Um processo custa R$ 1.400. O que significa isso? São R$ 1.400 para pagamento de juízes, serventuários, água, luz, telefone, prédio, toda a estrutura da justiça. E em 40%, 35% desses processos, não se discute esse valor no próprio processo. Verdade. Então, nós temos que encontrar métodos que façam com que a população não careça de ajuizar ações. Ou nós temos que oferecer à população métodos alternativos. Olha, eu não preciso litigar durante 5 anos para depois receber R$ 1.000. Então, o que acontece? O CNJ voltou-se para essa política pública e eu fui hoje sucedido pelo conselheiro Emanuel Campelo, que lá está, foi meu sucessor e continua levando à frente essa política pública, né? Graças a Deus. Essa é uma política pública que nós tentamos mudar a cultura do povo, a cultura do litígio. Olha, eu vou entrar na justiça, não, para a cultura da paz, da harmonia, onde eu vou procurar um lugar onde eu possa conversar, discutir e explicar para um conciliador, para um mediador. Detalhe importante, capacitado. Não é qualquer pessoa que o judiciário está aceitando para ser conciliador e mediador. Tem que fazer curso, tem que fazer 84 horas de capacitação, tem que ter exercício prático antes de sentar-se a uma mesa de conciliação e mediação. Por quê? Na conciliação, a grande diferença é a seguinte, que na conciliação o conciliador ele interfere diretamente na vontade das partes, dando ideias, fazendo propostas. Mediador não. Mediador ele instiga as partes a que as partes elas mesmas encontrem uma solução. Portanto, a satisfação da pessoa que participou daquela mediação é muito maior. Porque não foi uma decisão do juiz que disse você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo. Foram elas mesmas que resolveram. Então aquela satisfação é muito maior. Sim. Elas jamais voltam a litigar. Por quê? Porque elas descobriram um método de, em 1 mês, 2 meses, resolver algo que duraria 5 anos. E o judiciário hoje dá toda uma estrutura. No estado de São Paulo, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Renato Nalini, ele vem dando um apoio irrestrito à conciliação e à mediação. E me honrou com a indicação para coordenar o núcleo de conciliação e mediação do Tribunal de Justiça de São Paulo. E nós já instalamos em São Paulo 104 CEJUSCs, que são Centros Alternativos de Solução de Conflitos, em que nós montamos uma estrutura com um juiz, com um membro do Ministério Público, com um defensor público, com advogado, com conciliadores e mediadores, nos quais as pessoas podem se socorrer e lá solucionar. Leva um problema ao conciliador, ao mediador, ele chama a outra parte, sentam-se à mesa e aí solucionam o conflito. Ou seja, os advogados estão presentes, a parte pode trazer o advogado, não há nenhum tipo de problema em relação a isso, os advogados participam e recebem seus honorários muito mais rapidamente do que aqueles 5 anos da demanda. E é uma atuação imparcial, né? Exatamente. O advogado quer solucionar o problema das duas partes e o conciliador também, o mediador também. Mas tem uma outra questão também em relação a isso, que são as conciliações exercidas. Hoje a gente vê muito alguns pontos direcionados para a conciliação extrajudicial, que vem o papel do advogado. E muitos advogados montaram escritórios para fazer essa conciliação extrajudicial. Eu não sei se o Dr. Éder acompanha isso e o que pensa também, se atua nessa área da conciliação extrajudicial, que muitas vezes também a decisão nessa conciliação não que substitui uma sentença judicial, mas faz lei entre as partes. O que o senhor pensa sobre isso, a conciliação extrajudicial? Você vê, doutor Daniel, o tempo é o senhor de toda a razão. A sentença com trânsito julgado é a razão de uma das partes.
Nós sabemos hoje como está informatizado, ou se pretende, na totalidade, informatizar a entrega da jurisdição. Então, os escritórios que estiverem preparando os colegas para esse novo momento em que o tempo tão necessário, que ninguém pode esperar a entrega, ter a razão reconhecida durante anos, 10... Então, quem estiver se preparando para isso, é evidente que o doutor Daniel tem a metade da minha idade. Eu ainda não estou hoje em condições de preparar um escritório que tem vários advogados, escritório que eu trabalho, para esta atividade, porque ela é ampla. Não é tão simples juntar as partes. O doutor Neves disse, olha, precisa estar preparado. O advogado, não só o conciliador, o mediador, o advogado também precisa estar preparado para que aquele caso cultural de judicializar, e como se fosse vingança, ainda na lei do talhão, o advogado tem que estar preparado para conversar com o seu cliente, para mostrar a ele, não só acusando o judiciário, porque é muito fácil dizer assim, olha, faça o acordo para ganhar os honorários rapidinho, porque isso vai levar 5 anos, porque 10 anos, porque o judiciário é moroso. Não, olha o número, 92 milhões, isso é absurdo, absurdo, absurdo. Então, entendo que este é o novo tempo, o tempo da modernização, da tecnologia da informação, da rapidez, que o advogado tem que se preparar para instruir o seu cliente, para comparecer perante o mediador, perante aquele que vai conciliar as partes. É importante, muito importante, é avanço da sociedade. E a gente está falando de conciliação, então é muito importante a gente entender, eu acho que muitas conciliações extrajudiciais acabam sendo rediscutidas em termos junto ao judiciário. E eu queria saber do doutor se existem muitas demandas questionando a conciliação extrajudicial. E eu queria também saber a efetividade em relação a números, se não tiver os números, mas para a gente ter uma base, a efetividade das conciliações judiciais. Se isso realmente, olha, temos 1000 demandas em relação à conciliação. Dessas 1000, a gente consegue fazer 10 acordos, 20 acordos, 50 acordos. Existe um balanço em relação a isso? Então, 2 assuntos. A conciliação extrajudicial bate na porta do Poder Judiciário, a extrajudicial bate na porta do Judiciário, e qual é a efetividade da conciliação judicial? Olha, vamos fazer aqui uma diferença. Os Sejusques, que são os centros de conciliação, eles têm 2 atuações. Uma atuação pré-processual e uma atuação processual, ou seja, de processos que já existem, e outras de processos que não existem, mas poderão existir. Então, o que acontece? A pessoa, antes de ajuizar a ação, submete. Ela vai ao Sejusque, procura o mediador, o conciliador, e lá no Sejusque ele encontra então o amparo para chamar a outra parte e resolver. Vai ali ao juiz e homologa. Aí vira uma sentença judicial, um título executivo judicial. Por quê? Porque foi homologado, mas sem a existência de um processo, pela própria vontade das partes. Nós temos, hoje, já tramitou no Senado, está na Câmara, uma lei de mediação no Brasil, da qual eu fiz parte, tive a honra de fazer parte, fui designado pelo ministro da Justiça com outros 2 ministros do STJ, com o conselheiro Emanuel Campelo e com o secretário da Reforma do Judiciário, o Dr. Flávio Caetano, e uma equipe de 16 pessoas de toda a sociedade, e de todos os órgãos públicos que podiam ter interesse. A AGU, a Advocacia, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Defensoria Pública da União, dos Estados. Então, todas as pessoas legitimaram essa lei. Por quê? Porque o Brasil era um país, ou é um país ainda, que tem um atraso em relação a isso. Porque nós não temos uma lei. A Argentina tem uma lei, a Europa toda hoje tem lei de mediação. Por quê? Porque a mediação, você prepara as pessoas para solucionar os conflitos. E existem hoje alguns escritórios que já estão se especializando na mediação. Então eles fazem a mediação e levam essa mediação para uma homologação judicial. E resolve o problema. Muitos levam. E a lei, agora, a hora que ela for aprovada pela Câmara, ela vai permitir ao órgão público que faça a mediação. Porque o grande medo do administrador público é esse: olha, se eu fizer um acordo e amanhã dizem que eu me corrompi para fazer esse acordo, como é que vai ser? Hoje não. Vai existir uma lei que autoriza ele a fazer isso. E aí o poder público vai dar parâmetros para que ele possa fazer. Entendeu? Então isso vai diminuir muito, porque 51% dos processos desses 92 milhões, doutor Éder, 51% são
processos oriundos das atividades do poder público, União, Estados, municípios, suas autarquias, etc. Os outros 49% são outros processos que os civis estão envolvidos. Portanto, a maior carga do judiciário é do próprio Estado, é pública. Então, você me perguntava de números, né? Doutor, antes de falar de números, eu estava aqui vendo uma coisa. No Centro Alternativo de Soluções de Conflitos, existe possibilidade do mediador, de haver consenso entre as partes, mesmo que já esteja ajuizada a ação? Isso existe essa... Existe, é só o cidadão ir ao Sejusc e pedir ao juiz do Sejusc que peça o processo na vara, o juiz da vara manda para lá e os conciliadores fazem a conciliação e mediação. Então ela é judicial e extrajudicial. Eu posso fazer perante o juiz da causa, mas posso pedir também que o juiz encaminhe ao Sejusc. É exatamente o caso das Semanas Nacionais de Conciliação, movidas pelo CNJ. Quando o CNJ faz a Semana Nacional de Conciliação, grande maioria são processos que estão nas varas federais do trabalho e da justiça comum e que são encaminhados para os conciliadores na Semana da Conciliação. E lá são feitas as conciliações. E nós chegamos a números de 60% do judicializado, hein? Veja bem, 60% do judicializado. Isso está. Os advogados têm essa informação bem patente? Isso sai na imprensa, a imprensa tem dado. Logicamente, nós precisamos de uma divulgação maior ainda. Nós precisamos de uma participação dos meios de comunicação, como nós estamos fazendo aqui agora. E do próprio advogado também, né, doutor? Acho que o advogado é importante. Sem dúvida. O procurado, olha, então vamos submeter uma conciliação, ao invés de buscar processos uma demanda. Já estão instalados. E olha o rendimento, o sucesso da ideia. 60%, doutor? Isso no judicializado, porque nós tivemos aqui em São Paulo, e eu tenho esses números que são reais, no ano de 2013, na mediação pré-processual, na área de família, nós marcamos 22 mil audiências, não foram 5 nem 6, 22 mil, e fizemos 20 mil acordos. Ou seja, nós chegamos a uma produtividade de 90% de acordos. E tiramos do judiciário 20 mil processos que fatalmente ingressariam. Ora, se a pessoa procurou o Sejusc, obviamente se ela não tivesse isso, ela ia fazer o quê? Ia para o judiciário. E no direito, desculpe doutor, mas olha a importância, no direito de família. Quantos dramas dentro do direito de família, quer dizer, cria uma emoção para o advogado, imagina para quem vai dar a sentença. Sim. Então, eu vejo que as pessoas tendo esse amparo, as partes, eu acho que se elas fizerem um acordo, elas ficam felizes, não ficam, doutor? Seria uma inovação, uma revolução, né, do Poder Judiciário. Então, mas é justamente isso que nós estamos tentando fazer. Essa mudança de cultura é que nós estamos propalando, dizendo, olha, pessoas, cidadão, você não precisa entrar com o processo. Direto. Você pode ir direto a um Sejusc, você tem toda a assessoria lá, leve o seu advogado lá, não tem problema nenhum. Temos lá um conciliador, um mediador, você vai ser assistido pelo seu advogado, não vai ficar desamparado. Se você não tiver advogado, tem lá um defensor público gratuito, onde não tiver defensor público, vai ter um plantonista da Ordem dos Advogados, pago pela Defensoria Pública, para lhe atender, para lhe assessorar. Então isso tudo é extremamente importante, os números são esses que eu lhe dei. Na área civil comum é 70% e na área de família é 90%. Interessante. Entendeu? Agora, o que precisa? Divulgação. O que nós estamos pedindo aos meios de divulgação. Digam, por favor, mencionem, a população precisa saber. E nós estamos instalando nos fóruns, nós temos parcerias com prefeituras, com universidades. As universidades estão interessadíssimas nisso. Por quê? Porque é um posto do Poder Judiciário dentro da universidade, os alunos servem como conciliadores. Fazem estágio já trabalhando, já tendo contato com partes, né? Exatamente, com o currículo. Isso é fundamental. Nós vamos ter profissionais melhores, né? E nós estamos alterando grades, pedindo às universidades que alterem as grades das faculdades de Direito, colocando não só o processo civil, o processo penal, mas colocando também, junto com essas matérias, uma matéria separada de soluções alternativas de conflito, mediação, conciliação, arbitragem, negociação. Para quê? Para que a cultura seja criada junto. Olha, quando eu preciso de judicializar, eu sei. Quando eu preciso conciliar, mediar, eu também sei. E às vezes é mais rápido e efetivo. Exatamente. Doutor, a gente tem que ir a um breve intervalo
Antes disso, eu vou mandar um abraço para Marli Frata, de São Caetano. Ela fala o seguinte: Oi, Daniel Pastorim, parabéns pelo programa, estou assistindo pelo Web TV. Muito esclarecedor, um grande abraço. Um abraço para Marli também. A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta nesse assunto, que eu tenho uma pergunta, uma questão que pode deixar o senhor um pouquinho em saia justa. Vamos a um rápido intervalo, até logo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. abrace essa causa. Assine. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje um programa especial. A gente entrevista o Dr. Neves Amorim, que é desembargador e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e o advogado e vereador de São Caetano, Dr. Éder Xavier. Advogado polêmico de São Caetano, né? Éder Xavier. Doutor, a gente estava falando um pouquinho sobre conciliação e uma questão na prática, a minha atuação na prática. Eu vejo muito o Tribunal de Justiça ligando para as partes ou para o advogado das partes e perguntando: olha, existe a vontade, o interesse de fazer uma conciliação? Eu vejo muita negativa por parte dos advogados. Eu não sei se está sendo efetivo e como que o Poder Judiciário encara esse tipo de coisa. Se é benéfico, se não, se está sendo efetivo para eliminar esses processos junto à segunda instância. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Que isso acontece na segunda instância e efetivamente conciliar e mediar na segunda instância é mais difícil. Por quê? Porque alguém já tem uma sentença favorável, já tem uma vitória parcial. Certo. Carece apenas de uma análise de recurso. Então, quem já ganhou e já esperou 5, 6 anos pela sentença, fica mais endurecido. Sim. Ele fica menos receptivo a esse tipo de proposta. Então, geralmente ele diz, olha, é difícil e tal. Então, na segunda instância, nós normalmente colocamos como conciliadores desembargadores aposentados, homens de extrema experiência, advogados antigos da ordem, que já não militam mais, mas que querem ajudar as pessoas, que querem ajudar o judiciário. Então, aí sim, aí os desembargadores já aposentados têm aquela experiência toda, aquela vivência, e assim tentam então solucionar. Mas o problema da segunda instância é exatamente esse. Alguém já ganhou. Alguém já ganhou. E na primeira instância não. Então ainda se discute, não há vencedor. Entendi. Então as pessoas são mais flexíveis, mais maleáveis. Tá. E doutor, quando o senhor aborda o seu cliente, porque o Tribunal de Justiça normalmente liga para o advogado. Quando o senhor aborda o seu cliente e fala, olha, existe a possibilidade de fazer uma conciliação, veio uma proposta do Tribunal de Justiça, ou chamamento do Tribunal de Justiça. Qual que é o ponto de vista do senhor? A resistência dos clientes, isso existe de fato, ou o advogado cria essa resistência porque pensa, opa, eu prefiro demorar um pouquinho para receber, mas receber mais? Qual que é o ponto de vista em relação ao cliente, doutor? Era o teu programa, Daniel, Dias Melhores, tem Dias Melhores para a Justiça, para a entrega da jurisdição, por tudo que nós conversamos aqui. Você vê bem, pode-se imaginar desta forma, olha o advogado, a classe do advogado, isso é um ativismo, isso é o Poder Judiciário criando situações para que o advogado venha a ganhar menos. Agora, falamos também sobre o tempo, não é? Eu vejo objetivamente a resposta de que existem essas ligações, e as ligações às vezes são feitas para o próprio cliente, não é sempre para o advogado. Então, doutor Daniel, é aquilo, repito o que eu disse anteriormente, o doutor Neves Amorim disse que para ser conciliador, para ser mediador, tem que ter um espírito, olha, já na segunda instância, um espírito mais elevado, do bem comum, da profissão, de algo menos materialista, menos de interesse secular,
mais amplo. Esta é a função também do advogado. É um sacerdote daquilo que as partes estão com dificuldades. Isto é o ideário de ser advogado. Então, você vê na segunda instância, o doutor disse bem, já um desembargador com mais idade, com experiência de vida, é um homem mais sensível, não é? Então, o advogado deve ter este posicionamento e levar o seu cliente para esta ideia de rapidez, de tempo, de entrega da justiça. A vida passa tão rápido. Demandar 5 anos na expectativa de uma solução, ou 10, ou 15, é um absurdo do ponto de vista social. Agora, haverá, que é natural, em todas as profissões, aquele foco mais de interesse. Então, com aquele processo que eu vou ganhar mais, talvez eu fale de algum jeito com o meu cliente. Se aquele que eu vou ganhar menos, um cliente chato de atender todo dia, seja lá como for, então para esse eu falo, vamos fazer. Isso poderá haver, existirá certamente em todas as profissões. Mas, se nós formos pensar no que nós estamos fazendo nessa terra, aprendendo até com o sofrimento, com as lutas, com as demandas, entendo que devemos adotar uma linha única no escritório. Nosso escritório tem vários advogados. O doutor esteve no nosso escritório um bom tempo, conhece bem. Tivemos o prazer de ter o doutor Daniel lá. Então, doutor, olha, a linha que deve, aquele que dirige o escritório deve ser, vamos conciliar, vamos nos modernizar, vamos dar solução, porque o judiciário, com essas mentes novas, o Conselho Nacional de Justiça, como falamos até agora, abriu uma oportunidade, porque administrar 92 milhões de processos, você imagina, isso vai dar certo, isso vai ser uma beleza, isso vai minimizar o número de processos, essa mudança de cultura. Então, às vezes, será que a solução é contratar mais juízes? O doutor poderia responder isso. Será que nós encontramos tanto juiz para 92 milhões, se essa cultura que certamente vai dar certo, não vai colocar juiz na ociosidade depois? Acho que era uma pergunta que se o doutor Nel... Só rapidinho, essa pergunta acho que é importante, é interessante, mas a gente tem pergunta dos internautas também. Então, doutor, diz pra gente, mais juízes seria melhor, ou esse sistema de conciliação supre essa necessidade de mais juízes? Não, eu acho que se nós começarmos a contratar juízes, admitir juízes por concurso público, para suprir esse número, nós vamos esquecer as outras políticas públicas e passar a continuar solucionando processos e processos e processos, e o juiz que hoje tem uma média nacional de 1.450 sentenças, São Paulo essa média é maior, mas nacionalmente são 1.450 sentenças por ano dada por magistrados, que é um número bem grande, contando que o ano tem 365 dias, sim, tirando os fins de semana, nós temos aí 200 dias para dar 1.400 sentenças, a média é alta, né? Mas eu acho que nós não devemos nos preocupar em contratar novos magistrados, nós temos que nos preocupar com o processo judicial eletrônico, que vai fazer com que o processo ande mais rápido, muito embora nesse momento ainda haja alguma resistência, porque toda mudança, que é outra mudança de cultura, sim, há sempre uma resistência, mas no futuro nós não podemos fugir a isso, doutor Daniel, de modo nenhum. Esse é o futuro e nós temos que partir para isso, e as pessoas têm que se adequar a isso, não há outra alternativa, e eu concordo com isso. Mas também a alternativa não é contratar ou admitir novos magistrados em número excessivo. Lógico, nós temos uma série de aposentadorias por ano, mortes, etc. Esses devem ser substituídos, ser repostos, para que o judiciário mantenha esse serviço durante esse tempo necessário que a conciliação e a mediação vão surtir os seus efeitos e fazer com que essa curva ascendente se torne gradualmente descendente. Interessante. Doutor, o senhor falou, só antes de chegar na pergunta, um comentário. É a questão do processo eletrônico. No meu ponto de vista como advogado foi fantástico. Na minha sala eu pego as peças de um agravo e entro no tribunal. Eu simplesmente faço a peça e encaminho para o magistrado. Muitas vezes você imediatamente... Teve uma situação onde eu fiz a petição, fui conversar com o juiz. Quando eu cheguei no escritório, na prefeitura, a decisão já estava online para mim. Então, assim, é algo, no meu ponto de vista, eu também vejo alguma resistência, mas para mim é fantástico. Doutora, tem uma pergunta aqui, é da Eleni de Santo André. É importante, e aqui a gente tem um membro do Legislativo e um membro do Judiciário, e fala justamente sobre o mensalão. Então a gente quer saber dos dois. Como o doutor Neves Amorim avalia a atuação dos ministros do caso do mensalão, a atuação dos ministros do Supremo? E eu queria saber do senhor, e eu também depois gostaria de saber a opinião do doutor Éder Xavier em relação à atuação política, se é que houve atuação política do Judiciário, e a atuação também das pessoas envolvidas no caso. Qual que é o ponto de vista do senhor, doutor? Sempre fazendo intervenção, talvez indevida, você me perdoe. À vontade.
Mas nós estamos só ainda para entrar nisso, que eu acho que é uma conversa muito interessante, o aspecto político ou não das decisões do Supremo, mas falávamos sobre o número de quanto o juiz tem que julgar e a necessidade, então, da conciliação, da mediação. Doutor, um desembargador, não sei se seria assim conveniente perguntar para o doutor quanto tempo se o senhor tem uma ideia de quantos processos o senhor já julgou, ou quantas sentenças o senhor emitiu durante os anos que o senhor está como desembargador, não é? Não sei se tem esse número, mas deve ser muito, um número bastante alto. Então isso sobrecarrega, pelo que a sua resposta anterior, dá lá uma certa responsabilidade, um certo peso, decidir coisas de emoção, porque eu imagino o juiz, o advogado lutando por um lado, se emociona, imagino o juiz tendo que decidir, então é uma vida bastante de entrega à profissão. Então a pergunta assim, quantos processos um desembargador, se o senhor puder falar do senhor, quantos processos o senhor imagina ter sentenciado em segunda instância no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como desembargador? Eu estou no tribunal há 12 anos, já proferi 18 mil votos, sendo certo que eu fiquei 2 anos no CNJ e julguei só os que estavam comigo, não recebi distribuição. Mas, tirando esses 2 anos, eu já julguei, eu estou no voto mais ou menos 18 mil. 18 mil é bastante coisa. Distribuir 18 mil ações já é difícil. Já é difícil, né? Agora imagina julgar 18 mil com 2 partes falando. Então eu acho que quando o doutor imagina a mediação e também a conciliação, é porque o doutor também está de uma certa forma, em causa, não própria, mas em causa do judiciário, dos próprios juízes do sofrimento, defendendo. Olha, faça uma mediação aí para que a gente não tenha que julgar tanto processo desse número, né? É muito grande. Na verdade não é nem por isso, né? Porque nós temos que pensar na cidadania, no cidadão. A gente está pensando em melhorar a vida do cidadão. O magistrado, ele fez o concurso, o povo paga o magistrado por meio dos impostos que recolhe, e o magistrado tem que cumprir a sua missão, tem que julgar, tem que decidir, tem que se preparar, tem que ser sereno, tem que ser tranquilo, tem que ser técnico, que é o mais importante, e tem que trazer a solução que lhe é pedida. Mas o problema da conciliação e da mediação é justamente esse, de dar mais cidadania às pessoas, para que elas possam vir ao judiciário buscar uma solução rápida e sem aquele desgaste emocional do processo. E no momento, o doutor Éder é advogado, sabe disso, o doutor Daniel também sabe muito melhor do que eu, que no momento em que há uma contestação, isso vira efetivamente um litígio raivoso às vezes. Verdade. Então, e aí não há mais possibilidade de acordo, porque as pessoas dizem coisas que não deveriam dizer, dizem coisas que às vezes não são verdadeiras, isso cria então um acirramento de ânimos. Uma questão pessoal, né? Exatamente, e aí se torna pessoal, e aí você obriga um juiz... Por marra, acaba não entendendo pela conciliação. Exatamente, e se obriga o juiz então a decidir a vida das pessoas. Sim. Doutor, mensalão. A atuação do Judiciário, dos ministros do Supremo e o julgamento como um todo. Eu sei que o senhor não vai fazer uma avaliação, até por questão ética, mas eu acho que fazer um panorama geral, acho que o senhor poderia esclarecer um pouquinho para a nossa Eleni de Santo André. Seria antiético e jamais faria isso. Eu não tenho condão de avaliar quem diria os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que as decisões do Supremo, o Supremo tem um viés político, né? É natural que ele tenha, porque ele tem que se preocupar muitas vezes com a governabilidade. Então, uma decisão do Supremo pode tornar o Executivo inviável, pode interferir no Legislativo, e assim nós temos esse viés político que sempre vai existir. Mas eu acho que todo juiz, o julgador, ele tem que procurar ser o mais técnico possível, fugir às emoções, né, e simplesmente aplicar a lei ao caso concreto e evitar qualquer tipo de avaliação pessoal em relação às suas decisões. Então, a avaliação minha em relação à ação penal 470 no sentido de que os ministros chegaram a um consenso que depois não se tornou mais um consenso, e alguns acabaram modificando suas decisões, e alguns mantendo suas decisões, outras decisões foram tomadas por alteração nas cadeiras, alguns que haviam votado saíram,
outros entraram, por isso houve uma mudança depois nas decisões, e alguns que haviam sido condenados por alguns crimes acabaram sendo absolvidos nos embargos infringentes pelo mesmo crime. Então, quer dizer, isso é um entendimento pessoal e que cada um vai levar de acordo com a sua consciência. Mas eu acho que as decisões do Supremo precisam ser mais, talvez, técnicas do que políticas. Eu prefiro um magistrado mais técnico, mais sereno, mais assim, voltado para o processo, sem a emissão de opiniões pessoais. E até porque existe um certo clamor social. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas diante do impacto da mídia se posicionam de uma forma resistente a um posicionamento ou outro. Mas aí é um outro caso e a gente não vai entrar até para não... Às vezes as notícias as pessoas não são capazes de entender perfeitamente, até porque isso é justificável porque não são técnicos, não entendem bem o que está acontecendo, tecnicamente falando. Então acabam emitindo opiniões que lhes parece a correta e na verdade tecnicamente não são. Então às vezes as pessoas são levadas mesmo a emitir opiniões ou a criar opiniões que na verdade não são condizentes, até porque elas não conhecem o processo, o que está dentro do processo. Sim. O juiz não pode buscar coisas que estão fora do processo e trazer para dentro do processo. O cidadão que está olhando, ele tem que se colocar no lugar de quem está sendo julgado. Se ele gostaria que aquilo que acontecesse com ele também. Entendi. Isso é um fator extremamente importante. E agora vamos ouvir um membro do Poder Legislativo que também é advogado. Doutor, qual a opinião sobre o mensalão? Se houve política ou técnica. Doutor Daniel, esse seu programa passa para o mundo todo. Eu, como advogado, tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, para que amanhã não venha a ser processado por isto ou por aquilo. Agora, também, como vereador, tenho aí a proteção do meu mandato. Mas, independentemente disso, digo o seguinte: Salomão, o grande sábio, disse o seguinte: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O homem que ocupa cargos de mando, de poder, decisões desta magnitude, é um ser humano como todos nós. E também certamente vai sofrer a influência daquilo que Salomão disse, que é um dos maiores pecados, a própria vaidade. Então, ao contrário de dizer que houve política de partido, no sentido de partidário disto ou daquilo, prefiro dizer que a vaidade imperou no caso do mensalão. Houve... Porque há o tal do clamor, há o tal da mídia dirigindo para cá ou para lá, manipulando aqueles 2/3, que não é povo, mas que é multidão, que segue o grito desta ou daquela emissora poderosa. E então, potencializa a vaidade daqueles homens que têm mando e poder, seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo, seja na OAB, a OAB da tradição, a OAB, a nossa, a OAB, a Ordem dos Advogados, de tradição de luta pela democracia. Também homens da OAB sentem-se influenciados pela vaidade. Então, faço a síntese dizendo que houve, sim, muita vaidade nas decisões. Ainda bem que eu não sou o magistrado que está na ética, mas como cidadão, houve muita vaidade nas decisões que fugiram da técnica, por força da vaidade, e invadiram esse aspecto da emoção e da passionalidade. E doutor, a gente não tem muito tempo aqui, a produção está me avisando, e sabemos que o senhor atribuiu ou propôs um título de cidadão sancaetanense para o doutor. Doutor, o que motivou a atribuição desse título? Que é importante para uma pessoa ser considerada um cidadão de uma determinada cidade. E ainda mais falando de São Caetano, que é uma cidade do maior IH do país. O que motivou o senhor a propor a ter essa iniciativa para atribuir o título? Aos 60 anos de idade, nascido e vivido sempre em São Caetano do Sul, a vida que Deus me concedeu, a existência terrena que Deus me concedeu, me deu a oportunidade de estar perto de presidente, conviver com o presidente da República, conviver com governadores, conviver com membros importantes da Ordem dos Advogados. A vida me deu a oportunidade de estar próximo de muitas pessoas que tiveram os seus nomes aclamados por este ou aquele segmento da sociedade civil. E eu não tive nunca o desejo de, mesmo depois de ter o mandato de vereador, de outorgar. Até antes eu ficava vendo uma pessoa receber um título, dose muito política, coisa assim muito simplória, muito sem... Mas o caso do Dr. Neves Amorim
judicou em São Caetano do Sul durante anos. Foi sempre um juiz que recebeu. O juiz de primeira instância, salvo outro entendimento, às vezes não dá um relacionamento tão singelo, tão simples como advogado. Já de segunda instância são mais assim, cordatos, mais humanizados para receber o advogado. Mas o doutor Neves Amorim, desde aqui, quando judicou em São Caetano do Sul, até nessa carreira brilhante, que o currículo dele tem não sei quantas páginas, de tanta atividade, professor da FAAP, diretor do curso da FAAP. Olha que ele, nesse conselho de mediação, quem foi representar o Poder Judiciário no Congresso. Bom, então, com esse histórico todo, o pai do Dr. Neves Amorim também foi o primeiro juiz do trabalho da nossa região toda, dos municípios do ABC. Foi professor da faculdade, o fórum tem um nome. Então, é uma tradição tão grande do direito, e isto que me motivou, a simplicidade, o trato objetivo, a técnica nas decisões. E se a minha vida de 30 anos é advocacia, procurei alguém que eu tenho certeza de que, então, que é uma pessoa digna de ter o título da cidade, ter o maior IDH do país. E aí nós propusemos, unanimemente, todos os vereadores, lendo o currículo. Não sei se é muito extenso, não sei se eles perderam 2, 3 horas para ler o currículo do doutor, mas fiquei muito feliz e honrado de poder, pela vida que a gente tem. A gente conhece profundamente, porque está no processo, vendo entregar a jurisdição. Então estou feliz de ter outorgado e agradecer a todos os vereadores que de forma unânime concedeu o título a este cidadão ímpar no sentido de usar a técnica no direito e não a vaidade. E doutor, diante dessa fala, e como cidadão sancaetanense agora, qual o sentimento de participar, de fazer parte da história de uma cidade como São Caetano e o que isso engrandece? E qual o sentimento de ser um cidadão sancaetanense? Olha, é motivo de orgulho para mim ter sido lembrado pelo vereador Éder Xavier. E por todos os vereadores, e por todos os demais vereadores que participaram da votação nessa outorga, que para minha vida foi um marco importante, como foi um marco ter trabalhado em São Caetano. Fui sempre muito bem recebido, muito bem tratado, um povo com uma educação, com uma possibilidade de acesso à justiça diferenciado em razão do IDH, dos seus 15 km², um município relativamente pequeno, que tem uma renda per capita das mais invejáveis do país. Portanto, uma cidade cheia de predicados, uma cidade repleta de pessoas dignas, sérias, e isso engrandece qualquer ser humano. Eu estou extremamente engrandecido, envaidecido com isso, mas qualquer um estaria por estar recebendo esse título. É uma grande honra. Verdade. Doutor, o programa está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente pela presença, foi um papo bem esclarecedor. Um membro do Poder Judiciário e um membro do Poder Legislativo. Figuras muito importantes, não só para a nossa cidade, mas para a nossa região como um todo, ou para o nosso país também, um membro do Conselho Nacional de Justiça. E só para encerrar, tem um comentário aqui do Paulo Rubio de São Caetano. É um comentário em relação ao Dr. Éder. Parabéns ao Dr. Éder pela escolha do homenageado, alguém que prestou serviços ao nosso judiciário e esteve frente ao nosso fórum, merece o título de cidadão sancaetanense. Tá aí, parabéns para o Éder Xavier e parabéns também para o doutor. E aqui a gente encerra o programa. Bom, programa Dias Melhores, hoje foi um papo excelente. Tive o prazer de receber essas duas figuras e a Web TV, doutor, está à disposição do Poder Judiciário. Quanto mais, cada momento que vocês precisarem de divulgação desse sistema de conciliação, que é muito importante, a Web TV está à disposição. Bom, encerramos por aqui. Programa Dias Melhores, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até mais. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.